O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual daremos um giro pelo continente mãe. Governo da Etiópia declara cessar fogo em combate na região Tigray. Pois é, voltamos aqui à Etiópia porque tivemos três desdobramentos interessantes nas últimas 2 semanas. Tá? Vamos apenas lembrar ao nosso ouvinte, né, do que se trata o atual conflito na Etiópia. O atual primeiro-ministro da Etiópia, o Abiy Ahmed, que foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz em 2019, por ter restabelecido relações entre Etiópia e Eritreia, que haviam disputado 2 conflitos, mais diversas escaramuças, estavam 20 anos rompidos. Tá? O Abiy Ahmed, ele criou um partido novo, tá? Dentro da Etiópia, e nesse seu novo partido, o Partido da Prosperidade, ele, a argumentação dele é de que, olha, a Etiópia é um país multiétnico, é um país multinacional. Ele, no caso, é da etnia Oromo, tá? E devemos superar, então, essa divisão étnica, já que nós temos mais ou menos ali 1/3 Oromo, aí outro terço Amhara, e o outro terço fica dividido entre somalis, tigrais e várias outras comunidades. Estou arredondando aqui os números, até porque eu estou falando de cabeça, então não vou lembrar com precisão. Tá? Então, olha só, devemos superar essas divisões. Então, eu vou sair, né, do Partido Democrático Oromo, que é por onde ele foi eleito, e criar esse Partido da Prosperidade, que vai ser juntando todos os partidos para ser um partido etíope, como um todo. O que os seus críticos falam? Olha, ele está tentando centralizar poder, ele está tentando concentrar autoridade na figura do primeiro-ministro e passar por cima, não apenas das etnias regionais, mas também de costumes e de autonomias regionais. Lembrando que a Etiópia é uma federação justamente por essa diversidade. Então você tem regiões ali com as suas diferenças entre umas e outras, tá? E a gente aborda melhor isso no programa 244, né? Que foi quando teve esse estopim, né? Daí lá a gente contextualiza um pouco, não dá para ficar também repetindo programa a programa, então fica essa indicação para quem quiser se aprofundar mais. Exatamente, a gente também tem quando tivemos a paz entre Etiópia e Eritreia, a gente também teve um programa que foi o tema principal. A gente tem o programa sobre a barragem da Renascença Etíope, em que a questão de geração de energia hidrelétrica na África Ocidental e no norte da África também foi tema principal. Então a gente tem bastante material de África. E aí, por conta dessa divergência, né, o Partido Popular da Libertação de Tigray, que é uma região da Etiópia, que inclusive tem algumas traduções que colocam como Tigré, tá? Por que a gente usa Tigray e não Tigré? Porque o Tigray
é se você transliterar do aramaico, que é o idioma tradicional da região. Tigré é uma tradução que vem do francês. Não que esteja errada, mas a gente acha mais interessante a versão local, por assim dizer, tá? Mas não está errado. Então, quando vocês veem, por exemplo, na Folha de São Paulo, o nome da matéria tá Tropas do Tigré. Isso está errado? Não, não está errado, tá? A gente está errado? Inclusive, pelas regras da gramática, nós que estamos errados. Nós, eu digo o xadrez herbal, eu e Matias. Mas a gente segue a transliteração que vem do regional. Voltando. O Partido Popular Tigray vira e fala, olha, nós... lembrando que o Partido Tigray, durante muito tempo, foi o principal partido da Etiópia, tá? Foi um dos principais partidos, pelo menos, né? A gente está aqui resumindo bem a situação. Vira e fala, olha, a gente não vai fazer parte desse negócio, não. Porque o que o Ahmed está tentando é concentrar poder, então a gente não vai participar desse negócio e vamos resistir, né, às forças federais etíopes. Então nós temos tanto uma disputa política, uma suposta centralização do Abiy Ahmed, versus uma regionalização, e também uma disputa étnica, tá? Entre os Tigray e os Oromo, principalmente, que são a outra, que é a maior etnia do país. A Etiópia tem apoio da Eritreia e do Djibouti nessa luta. Por quê? Porque a região Tigray fica bem na fronteira com a Eritreia. E a Eritreia teme, tá, que o conflito acabe cruzando a fronteira, que acabe afetando o governo, o Estado da Eritreia. Então, essa é a razão do confronto, resumidamente. Como a gente estava repercutindo nos últimos programas, as forças federais etíopes estavam avançando, estavam tendo diversos triunfos militares, tínhamos acusações de diversas atrocidades, como mortes extrajudiciais. Então, você faz parte do partido Tigray, né? O cara é detido pelo exército, e aí fala, você é parte da oposição. Ele fala, não sou, não, é sim, e tum, vai lá e mata o cara. E essa preocupação do governo eritreu não é despropositada, porque teve relatos, né, de troca de agressões no Sudão. Isso, a fronteira ali é completamente porosa, né? Você não tem... estamos falando de uma fronteira, inclusive, em várias regiões ali, regiões áridas, inclusive. Então, muito bem lembrado isso, que o conflito já cruzou fronteiras. Então, o governo etíope estava triunfando, estava avançando, tinha as denúncias de atrocidades. Aí, no programa passado, a gente comentou que a União Africana estabeleceria uma missão para investigar essas atrocidades. E aí, o que aconteceu, então, de novo? Primeiro, no dia 23 de junho, nós tivemos um ataque aéreo num mercado, tá, de Togoga, que fica em Tigray, que deixou pelo menos 64 mortos civis e quase 200 feridos. Tá? E isso acabou pegando muito mal. E quando eu digo pegando mal, não é apenas de outros países, outros governos criticarem, até porque teve relatos de que o governo etíope estaria impedindo o atendimento médico apropriado. Tá? Estaria ali detendo ambulâncias, enfim, evitando o apoio médico apropriado. E também, além das críticas internacionais, tem o fato de que outros setores da população
passaram a olhar esse conflito com um olhar negativo. Passaram a olhar e falar, não, peraí, a gente tá lutando ali contra os Tigray, contra os separatistas Tigray, mas também não precisa ficar atacando bomba de avião num mercado popular e matando um monte de civis. Então, do lado dos Tigray, mais pessoas pegando em armas vão acabar se juntando ao movimento, e do lado etíope, mais pessoas vão começar a criticar o governo e apoiar menos esse confronto. Aí tivemos o segundo desdobramento novo, que foi as forças do Tigray retomaram a capital regional de Mekelle, tá? Realizaram uma ofensiva, retomaram Mekelle. O líder das forças Tigrais, via o porta-voz Getachew Reda, tá? Para quem quiser ler na íntegra, vai lá na Al Jazeera. A cobertura da Al Jazeera na Etiópia está sendo sensacional, tá? Comparada, por exemplo, com o que a gente costuma ver de cobertura africana. E falou, a partir dessa retomada, se for necessário, iremos até a capital e expulsar todos os inimigos de Tigray. Com a retomada da capital regional, o governo etíope declarou esse cessar-fogo, tá? Falando, não, então tá bom, então os rebeldes retomaram força, então vamos aqui fazer um cessar-fogo, cada um lamber suas feridas, eventualmente retomar a porradaria, eventualmente negociar. Vocês veem imagens em Mekelle, né, da população celebrando a chegada dos rebeldes Tigray, tá? Porque, repito, o ataque aéreo do mercado acabou pegando muito mal. Então, o governo etíope declara esse cessar-fogo unilateral, ou seja, não é um cessar-fogo negociado. O governo etíope falando, tá bom, vai, vocês ganharam esse round, vamos aqui sossegar um pouquinho, tá? Porém, o próprio governo etíope declarou que poderia, né, retomar a ofensiva, poderia retomar os combates contra os Tigray. A questão agora na verdade, as questões são, né, porque são 3. Primeiro, e aí eu não quero soar teórico da conspiração nem nada, mas um grupo rebelde que fica basicamente 6 meses tomando porrada na cabeça, vinda de 2 lados, né? Vinda pelo Exército Nacional Etíope, Exército Federal Etíope, e vinda pela Eritreia. Do nada, quase, né? Entre aspas, do nada, consegue realizar uma ofensiva e retomar a capital regional. Algo me diz que alguma coisa aconteceu. Algum suprimento de armas chegou, ou, enfim, alguns consultores para treinar os rebeldes chegaram. Enfim, alguma coisa aconteceu. Porque é muito estranho você ficar tomando porrada por 6 meses e do nada você se torna o protagonista dos combates. Isso não é explicado apenas pela perda de apoio devido ao ataque no mercado. Então, alguém, assim, novamente, não quero só teórico da conspiração, mas alguém está ajudando. Pensando nas relações internacionais da Etiópia, quem poderia ajudar os rebeldes? Poderia ser o Egito, poderia ser a Turquia. Estou acusando esses países? Não, estou dizendo que poderia ser. Tá? Não sei nada que aconteceu. Se eu soubesse, eu estava dando depoimento em algum lugar. A segunda coisa esse cessar-fogo, ele vai ser perene
ou vai acontecer, né, da gente jogar o programa no ar e as hostilidades serem retomadas. Né? Isso não tem como a gente saber. Então fica até o lembrete de que nós estamos gravando esse programa no dia 2 de julho. Tá? Então se ofensiva etíope no dia 4 de julho, a gente não tem bola de cristal. E finalmente, vamos lembrar que no último dia 21, nós tivemos eleições na Etiópia. Tá? Porém, em várias constituintes, o voto foi adiado, o voto foi atrasado. Tá? Então nós temos uma eleição que não está ocorrendo ao mesmo tempo e que uma parte considerável da população do país, cerca de 10%, está em zona de conflito, sequer vai votar. Então, é uma eleição que já nasce problemática. E aí tudo indica que o Abiy Ahmed, até por ser agora desse Partido da Prosperidade, que é o partido que virtualmente controla o parlamento etíope e que é a fusão de todos os tradicionais partidos etíopes das últimas 2 décadas, vai ser o vencedor, mas vão conseguir contestar essa eleição. Não tenho dúvida disso. Né? Então, essa é a terceira questão, de que acaba sendo uma eleição meio mambembe, no fim das contas. Então, resumindo a situação do que está ocorrendo na Etiópia nas últimas semanas, acredito que é mais ou menos isso. Podemos cruzar as fronteiras, meu caro Matias? Isso, e agora a gente vai fazer uma volta por África, né? A gente começa aí do Chifre, vai de norte a sul e depois volta para o Chifre da África, sempre lembrando que os portugueses chamam Corno da África. E você não resiste a fazer esse comentário, não. Né? Aí depois vem reclamar das minhas piadas do programa espacial cubano. Começando pelo Sudão do Sul, que anunciou que depois de 7 anos vai retomar a extração, a produção de petróleo. Tá? O hiato de 7 anos foi causado pela falta de maquinário e de insumos necessários para essa produção. Né? Lembrando, o Sudão do Sul ao menos por enquanto, o país mais novo do mundo. Né? A gente fala por enquanto porque Bougainville, né, pode aí tomar essa dianteira em algum momento. E a estimativa do governo é de produzir no poço 5A 8 mil barris de petróleo por dia até o fim do ano. E no ano que vem, esse número dobrar para 16 mil barris de petróleo por dia. Né? Lembrando que a região do Sudão e o próprio país Sudão, né, o Sudão do Norte, entre aspas, né, são regiões ricas em petróleo. No Sudão, inclusive, tivemos várias notícias nas últimas semanas. A primeira é que o governo sudanês disse que vai colaborar para a captura e entrega de ex-integrantes do governo e militares que sejam acusados de crimes de guerra no Tribunal Penal Internacional por suas ações em Darfur. Tá? Ainda não há uma lista de nomes, porém o governo disse que vai colaborar, e esse anúncio veio numa visita a Khartoum, né? Khartoum, a capital do Sudão, de saída promotora-chefe do TPI, a Fatou Bensouda, que é da Gâmbia. A gente comentou no programa passado, né? O mandato dela acabou, e ela visitou o Sudão e fizeram essa declaração de cooperação. Tá? Alguns dos nomes que o TPI já colocou sob investigação, ou seja, né, investigação é uma coisa, se vão ser acusados propriamente é outra, estão o ex-ministro da Defesa Abdelrahim Mohamed Hussein e o ex-ministro do Interior Ahmad Harun. Tá? Lembrando que o governo, né, sudanês já anunciou no ano passado ainda, no ano retrasado, né, que vai entregar o ex-presidente, o ex-ditador Omar Bashir.
Também no Sudão, tivemos cerca de 200 integrantes do Partido do Congresso Nacional detidos no último dia 30 de junho. Do que se trata isso? Para relembrar nosso ouvinte. Lembrando que a gente também tem programas sobre o Sudão, tá? Quando o Omar Bashir foi derrubado. O dia 30 de junho é o aniversário do golpe em 1989 que colocou o Omar Bashir no poder. E o Partido do Congresso Nacional era o partido, entre aspas, do Omar Bashir. E, segundo as autoridades sudanesas, tá, esses integrantes do partido estariam planejando um protesto / celebração da data do golpe. Tá? Então vamos celebrar na data do golpe e aproveitar para protestar contra esse novo governo. E aí, cerca de 200 integrantes do partido foram detidos. No mesmo dia, tá, nós tivemos um grande protesto em Khartoum, porém, um protesto convocado pelas organizações estudantis que participaram justamente da revolução que derrubou o Omar Bashir, protestando contra as condições econômicas no país, já que o Sudão está negociando um acordo com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. E por quê? Porque o Sudão está com uma dívida, tem dívidas de cerca de 56 bilhões de dólares. E o governo sudanês, inclusive, alega que boa parte dessa dívida não é legítima porque foi contraída em esquemas de corrupção da ditadura. Ainda assim, tem essa dívida que, se você pensar 56 bilhões de dívida, é mais do que o PIB nominal sudanês. E o Sudão também sofreu com os embargos econômicos também. Isso, muito bem lembrado. Começa com Clinton, salvo engano. Inclusive, ainda na gestão Clinton, que nós tivemos os ataques aéreos contra a Al-Qaeda no Sudão. Né? Que aí depois temos os ataques nas embaixadas no Quênia e na Tanzânia. No caso do Sudão, o PIB nominal do país, né, ou seja, sem o poder de paridade de compra, é de cerca de 34 bilhões de dólares. Obviamente eu fui colar essa informação. Então, o que isso quer dizer? Que o Sudão teria que ficar quase 2 anos entregando toda a produção do país para pagar essa dívida. Então, o Sudão está fazendo essa negociação com o FMI e recebeu um financiamento de 2 bilhões e meio de dólares. Porém, como parte desse financiamento, pelas condições do empréstimo do FMI, o país teve que cortar os subsídios no pão e no combustível. Ou seja, o custo de vida foi para casa do caramba. Porque estamos falando do alimento mais básico e do combustível, que afeta o preço de tudo. Né? Então, com isso, as organizações estudantis convocaram protestos no dia 30 de junho contra o acordo com a FMI e contra a alta de preços que acaba, como eu disse, afetando a vida basicamente de todo mundo. Do Sudão, nós vamos para a Líbia com 2 notícias. A primeira é que o Califa Haftar, né, as forças do Califa Haftar, lembrando, Califa nesse caso é nome, não é título, tá? Ele não é o Califa do Islã. Tá? O Califa Haftar declarou que onde as suas forças governam a Líbia, a fronteira com a Argélia será fechada, tá? Dizendo que pela Argélia, tá, estão chegando armamentos e apoio a grupos extremistas, a grupos anti-Califa Haftar dentro da Líbia. Tá? Então, basicamente,
ó, fronteira com a Argélia está fechada onde eu mando, porque da Argélia está vindo armamento, está vindo alguma coisa assim. Tá? A gente, inclusive, quando a gente falou do Chad recentemente, né, vamos lembrar que a Líbia do Gaddafi, e que o Khalifa Haftar era um militar, né, do governo Gaddafi, se envolveu em guerras com o Chad, ali na região da fronteira. E nesses conflitos, indiretamente, a Líbia e a Argélia estavam em lados opostos. Tá? Então, ainda tem essa questão. E a outra notícia é que os Médicos Sem Fronteiras anunciaram que vão suspender suas atividades em 2 centros de refugiados e imigrantes na Líbia, devido à violência de guardas e das organizações, entre aspas, contra essas pessoas, dizendo que os Médicos Sem Fronteiras não estão conseguindo deter essa violência, mas que também não vão fazer parte. Tá? Segundo a Beatrice Lau, que é a chefa da missão do Médicos Sem Fronteiras na Líbia, pelo menos 19 vezes médicos do Médicos Sem Fronteiras, que estão ali para cuidar de pessoas que são resgatadas no deserto, que são resgatadas no mar tentando chegar na Europa, tiveram que pelo menos 19 vezes tratar fraturas, cortes e traumas causados por espancamentos e agressões de guardas, e que os médicos não estão ali para isso. Tá? E aí, claro, vira um dilema moral, né? Porque, por um lado, o Médicos Sem Fronteiras sai, e aí essas pessoas vão ficar sem atendimento médico. Por outro lado, se o Médicos Sem Fronteiras fica lá, vai parecer que eles estão, né, dando alguma forma de sustentação. Pode até incentivar os guardas. Ó, vamos espancar aqui esse cara, porque qualquer coisa os médicos lá cuidam dele. Né? Então não precisa pegar leve não, porque tem médico aí. Né? Então vira um dilema moral. Eu, particularmente, não me sinto, né, já diria Glória Pires, não sou capaz de opinar. Da Líbia, nós vamos para a Argélia, já que o governo, né, o presidente, nomeou como primeiro-ministro o Ayman Ben Abderrahmane. Com 60 anos de idade, ele será, né, o mais jovem líder da Argélia desde o final dos anos 1980. Tá? Lembrando que a gente repercutiu as eleições legislativas no último episódio convencional. Exatamente. E que foram amplamente boicotadas. Né? O país hoje está com mais ou menos 12% de desemprego, e a ideia é que ele, que era ministro das Finanças, consiga reestruturar a economia do país. Agora, meu caro Matias, a gente vai cruzar o Sahel, né, começar nosso giro pela África subsaariana, começando pela Libéria, tá, que fica ali bem, né, na costa ocidental do continente mãe, já que o Alie Kossiá, que tinha o nome de guerra de Bluff Boy, foi condenado na Suíça a 20 anos de prisão por crimes de guerra. Tá? É a primeira vez que um criminoso de guerra é julgado num tribunal civil na Suíça. As acusações eram estupro, assassinatos, homicídios, né, ou seja, uma pessoa desarmada, enfim, né, ele não matou um soldado, ele cometeu um homicídio, e canibalismo, né, aquela acusação muito presente em relação especialmente aos aliados do Charles Taylor, né, que era um dos principais líderes militares durante as guerras civis da Libéria, né, e que
seria adepto ali do canibalismo, não do canibalismo pela carne, mas, né, uma coisa mais antropofágica, né, de você devorar o inimigo, adquirir a força dele, né, coisas mais rituais. Lembrando que o próprio Charles Taylor foi acusado dessas práticas na década retrasada por um dos membros do seu Esquadrão da Morte, o Joseph Zig-Zag Marzá, durante os julgamentos em relação às guerras civis na Libéria e também na vizinha Serra Leoa, né? Porque elas têm relações. E aí alguns dos nossos ouvintes podem se perguntar, por que ele foi julgado na Suíça? O Tribunal Penal Internacional não fica em Haia, ele não deveria ser julgado na Libéria, alguma coisa assim? Ele estava vivendo na Suíça quando ele foi preso em 2014. Tá? Ele estava na Suíça, então ele foi preso na Suíça e julgado na Suíça. E, segundo o governo suíço, tá? A Libéria, o Estado da Libéria, não demonstrou interesses, tá? Não demonstrou interesse na extradição ou no julgamento dele. Tanto que o Charles Taylor, que a gente acabou de mencionar, ele foi, o filho dele foi condenado nos Estados Unidos pelos crimes que cometeu em Serra Leoa. Tá? Então, a corte suíça meio que, não vou dizer que acusou, né? Mas deu a entender que o Estado da Libéria não estaria muito interessado nas acusações criminais e nos julgamentos desses envolvidos em crimes nas guerras civis. E aí outra pergunta que os nossos ouvintes podem se fazer o cara fez isso, fez aquilo, e ele vai pegar, entre aspas, só 20 anos de cana, porque é a pena máxima, tá, pela lei suíça. Então, não tem como ele pegar uma pena maior, e depois de cumprir a pena, ele será deportado. Tá? Também tem essa. E o tempo que ele passou detido entre o julgamento, entre a detenção e o julgamento, vai contar para a sentença. Então, ele vai cumprir aí mais 14 anos de prisão, então em 2035 ele deve ser solto. Da Libéria, vamos para a Nigéria, já que o país recebeu o líder de Biafra, o Nnamdi Kanu, que o governo havia solicitado a detenção desde 2015, acusa ele de terrorismo e de incitar o separatismo, e ele foi detido em Londres, tá? E extraditado, né, para a Nigéria. O curioso é que é o seguinte, ele vivia em Londres e ele é cidadão britânico. Ele foi detido, pela matéria do Guardian, numa cooperação entre a Nigéria e a Interpol. Porém, não foi dito onde ele foi preso. E por que eu estou chamando a atenção para isso? É a nossa querida Ana Luísa de Moraes Campos ou demais estudiosos de direito internacional certamente vão compreender melhor o caso, vão poder até elucidar um pouco. Por que eu estou dizendo que não divulgaram onde ele foi preso? Porque se ele foi preso no Reino Unido, isso vai ser um escândalo. Porque ele é cidadão britânico. Então, teoricamente, ele não precisaria ser extraditado. Não sei direito como, né? Não sei as leis de extradição do Reino Unido, mas ele é um cidadão britânico. Então, algo me diz que omitiram onde ele foi detido para evitar uma repercussão política maior. Tá? E, lembrando, o que é o conflito de Biafra? É aquela guerra que o Pelé paralisou, né? A gente tem um Fronteiras Invisíveis sobre a história da Nigéria, um dos primeiros, inclusive, um daqueles programas que hoje, né, eu, como sou uma pessoa perturbada e idiota, eu olho e falo, putz, merecia um remake, merecia uma expansão.
Aliás, fica aqui o agradecimento aos ouvintes que mantém a audiência do Fronteiras muito boa, mesmo com o programa em suspenso, né? Porque o pessoal revisita bastante, a gente recomenda justamente, e muitos ouvintes acatam esse pedido para ouvir os temas mais específicos, né? Essa contextualização histórica. Pois é, então fica o agradecimento. E a gente tem um Fronteira sobre a Nigéria, em que a gente fala também desse conflito de Biafra, né, do separatismo da região de Biafra, a relação com o petróleo, e também, como o Matias sempre faz questão de lembrar, a relação disso com Jello Biafra. Pois é, vocalista do Dead Kennedys. Então, esse líder de Biafra foi extraditado para a Nigéria, mas ninguém sabe de onde. Então, é curioso. Aí da Nigéria vamos para os nossos primos lusófonos de São Tomé e Príncipe, que realizarão eleições presidenciais agora no dia 18 de julho. Tá? Inclusive o chanceler brasileiro, né, o França, ele está em Lisboa e ele foi até a sede da comunidade de países lusófonos, se encontrou com o presidente de Portugal e tal. Como a viagem só vai encerrar no começo da semana que vem, acho que ele vai ficar lá até dia 5, dia 4, dia 5, então acaba até, né, a gente não sabe direito quais serão os resultados dessa visita para a gente repercutir aqui no programa, mas ele visitará ali a comunidade lusófona e no dia 18 de julho eles realizarão eleições presidenciais. Tá? O atual presidente, Evaristo Carvalho, não vai concorrer à reeleição. Se vocês quiserem uma matéria interessante sobre essa eleição, tem na RFI, tá? Mais de uma dezena de candidatos às eleições presidenciais são tomenses, e no Africa Center, tá? africacenter.org, tá? Que é um site que, claro, né, você vai ser muito mais ligado a questões do mundo anglófono, mas eles têm um guia de eleições do ano no continente e tem ali um breve resumo, né, de como serão as eleições em São Tomé e Príncipe. E seria legal, né, se todos os países do mundo fossem lusófonos. Porque qual é o nome do presidente? Evaristo Carvalho. Pronto. A gente não precisa ficar dobrando a língua, aí não tem ouvinte que manda a correção da pronúncia do nome do líder Tamei de algum lugar. Não, Evaristo Carvalho. Olha só, né? Que bom. Apresentador de podcast tem postura colonialista. Não chega tanto. E uma das possíveis presidentes é a Elza Garrido, que é uma líder ambientalista, né, de São Tomé e Príncipe, que inclusive foi candidata ao cargo de primeiro-ministra, né, mas não venceu. Lembrando que em São Tomé e Príncipe, né, nós temos uma estrutura multipartidária, nós temos uma estrutura de disputas, porém o presidente, né, ele acaba sendo uma figura muito mais ali simbólica, já que o regime é basicamente igual ao regime português, tá? Não chega a ser um parlamentarismo puro, né? Mas é muito parecido com o regime português, então o presidente não é uma figura que tem tanta autoridade assim. De São Tomé e Príncipe, nós vamos para a República Democrática do Congo, já que o governo dos Estados Unidos, via o seu embaixador no Congo, o Mike Hammer, tá? Então, o Miguel Martelo, já que é para ser lusófono, né? O Miguel Martelo disse que os Estados Unidos e o Congo vão aumentar a cooperação em segurança e que cerca de 1.000 soldados dos Estados Unidos serão enviados para o Congo para ajudar no combate aos rebeldes de Uganda, tá? Das Forças Democráticas Aliadas, que é o principal grupo, né, que age no leste do Congo, ali na região de Beni. A gente já comentou aqui várias vezes de atentados, é uma região muito rica em minérios,
E é onde, né, você tem tropas da ONU, da MONUSCO, né, que já foi... E são desdobramentos da Segunda Guerra Civil do Congo, né, que, de certa maneira, ainda não terminou completamente. Isso. E o que para mim é interessante, que não foi especificado, talvez até porque não esteja decidido ainda, é se essas forças, né, dos Estados Unidos, elas vão agir de forma independente, elas vão agir sob comando congolês, ou se elas vão fazer parte da missão da ONU. Lembrando que o comandante da MONUSCO é brasileiro. Né, tivemos o comando do Santos Cruz, que foi ministro do governo Bolsonaro e tal, foi parte do governo Bolsonaro, melhor dizendo, né, em 2013 e 2015, e atualmente é o general Marcos de Sá Afonso da Costa, tá, comandante da força da MONUSCO. Então, esses 1.000 soldados dos Estados Unidos, sob que bandeira eles vão operar, ainda não está decidido, ou se está decidido, pelo menos não foi divulgado ao público. A gente aproveita e cruza a fronteira para Uganda, onde o governo tomou a genial, entre aspas, genial com J, né, decisão, a mesma que ocorreu no Líbano um tempo atrás, que a gente disse que ia dar ruim, que é: Uganda vai botar imposto nas redes sociais. Mais precisamente, o imposto vai ser nos planos de dados móveis, ou seja, na internet do celular. E as justificativas são muito bizarras, tá? O governo disse que o uso de redes sociais é um luxo e outros usam de forma maliciosa, por isso as razões morais favorecem, justificam o imposto, e que os cidadãos de Uganda estão perpetuamente, né, continuamente, dando dinheiro para empresas de telefonia estrangeiras para ficar batendo papo e até mentindo. Então, assim, ok. Aí vamos falar sério aqui, para não parecer até que a gente está tirando sarro. Estamos tirando sarro porque é Uganda. Não, a gente preza por falar bastante de África, de lugares pouco cobertos na política internacional. Mas, como a gente também já viu várias vezes aqui, quando a gente fala, por exemplo, da França, da Alemanha, de fato, você tem uma discussão sobre essas grandes multinacionais que ganham dinheiro usando os consumidores ao redor do mundo e pouco pagam impostos localmente, se é que pagam. Então, essa justificativa do Museveni, ela até faz sentido se ele quisesse taxar o Facebook, por exemplo, que é o dono do WhatsApp. Agora, ele taxar o cidadão de Uganda para usar o Facebook, para usar a internet móvel, primeiro, é uma forma, né, de você colocar ali um pezinho na censura, porque você torna a informação mais difícil de ser acessada, né? Então, não vou ler aqui muitas notícias, porque se eu ficar usando aqui o pacote de dados, eu vou ter que pagar mais, tal, então não vou usar aqui, não vou ver as notícias, vou deixar só para conversar com minha namorada. E segundo, é partir para cima do lado fraco da corrente, que é o cidadão comum, que é o cara que usa o WhatsApp, usa para bater papo e até mentir. Se o cara tá lá mentindo, falando, não, gata, eu tenho 2 Ferraris, eu sou ricão aqui e tal. Enfim, é partir pro lado fraco da corrente. Então, isso que torna essa decisão ainda mais bizarra. Se ele quisesse taxar o Facebook, taxar as empresas de telefonia, o que fosse, era uma coisa. Até porque, no caso das empresas de telefonia, certamente esses impostos iriam cair sobre o consumidor de qualquer jeito, né? Mas ele está direto, indo logo no elo fraco da corrente. É muito bizarro. E, repito, é até uma forma de censura, né? Quando você elitiza a informação, é complicado. Então, tomara que os hackers
tá? Os Háquio já invente umas formas de burlar o negócio e ajudar os ugandeses. Tô falando, vai ser o início do fim do regime Museveni. Taxar o WhatsApp é a pior coisa que uma pessoa pode pensar em fazer. Mexe no bolso, mas não mexe nos nudes. É isso. Vai ser meu slogan como ministro da Fazenda. Bem, e de Uganda, aproveitando a rima, vamos para Ruanda, que legalizou o uso medicinal da cannabis. Pois é, legalizou o uso medicinal, o uso recreativo continua proibido, e Ruanda, a gente comentou isso aqui programas atrás, não lembro, Ruanda e o Malawi, né, inclusive nossos ouvintes adoraram o seu nome para o esquema do uísque, tá? O Malawisque. Ruanda e Malawi querem se tornar grandes produtores e distribuidores de cannabis para o mercado internacional legalizado, né? Especialmente Estados Unidos, Canadá, até por questões geográficas, né? Questões climáticas, conseguem produzir com boa qualidade, enfim, não sei direito. Pode ser, né? O Malawi vai fazer a Malawiana. Ai, meu Deus. Ai, desculpa. E agora, em Ruanda, né, o uso medicinal da cannabis e de produtos de cannabis será legalizado. É interessante citar o produtos de cannabis, porque é uma discussão que tem até aqui no Brasil, que é assim, desculpem, tá? Caso alguém se ofenda, eu peço desculpas, né? Desculpa quem se ofendeu, já diria aqueles pedidos de desculpa idiota. Né? Mas assim, quando fala, por exemplo, do uso de cannabis medicinal, não é virar para uma pessoa que tem uma doença crônica, por exemplo, e botar um baseado na boca dela. É, por exemplo, usar o óleo de cannabis, usar o canabidiol. Que está em discussão no próprio Congresso brasileiro. Pois é, e o atual presidente da República já falou que vai vetar porque é maconha, mas, por exemplo, mesmo as substâncias psicoativas da maconha, né, o THC, não são usadas na maconha medicinal. O principal do uso medicinal da cannabis é o canabidiol. Então, também por isso conhecido como CBD, né? Eu não sei. Mas provavelmente. Que é um óleo. O que tem óleo, tem cápsula gelatinosa, enfim. Mas o interessante, é interessante falar, o uso medicinal da cannabis e seus derivados, porque na cabeça de muita gente, claro que o uso, o fumo, né, o ato de fumar a maconha também tem algumas aplicações medicinais. Mas, quando você fala ao uso médico da cannabis, todo mundo acha que a pessoa tem dores crônicas, então toque um baseado, fuma aí. Entendeu? Não é simples assim. Tá? Não é simplista, para melhor ficar mais adequado. Então tá aí Ruanda querendo entrar nesse mercado internacional. De Ruanda, a gente vai para a África do Sul, onde o ex-presidente Jacob Zuma vai pegar 15 meses de cana. Tá? Por quê? Lembrando, o Jacob Zuma, ele foi removido do cargo em 2018, sucedido pelo Cyril Ramaphosa, atual presidente, e ele enfrenta diversas acusações de corrupção, né, durante o seu governo. E ele foi intimado, né, a comparecer ao julgamento. E ele fala, olha, esse julgamento aí é ilegítimo, eu não reconheço esse julgamento, eu não vou comparecer. Então, a corte disse que ele estava em desacato e que ele vai ter 15 meses de prisão por desacato. Muito provavelmente, sendo sincero, ele não vai ser preso.
É uma maneira de pressioná-lo, mas assim, ele dificilmente vai ser preso por desacato, porque vão, sei lá, dar uma pena suspensa, uma condicional, e porque ele tem 79 anos de idade, né? Então, assim, não estou dizendo que o idoso pode cometer crimes, né? Mas esse tipo de coisa entra na discussão, né? E o principal é uma maneira, né, de pressioná-lo a ele abrir a boca sobre o que ele sabe em relação aos irmãos Gupta, que é aquela família de origem indiana. A gente sempre lembra que tem muito indiano na África do Sul, por conta do Império Britânico. O Gandhi viveu na África do Sul, e que essa família Gupta, que seria o grande centro, né, dos esquemas de corrupção relacionados ao governo sul-africano. Fazendo aqui uma analogia, tá, sem acusar ninguém, seria tipo os irmãos Batista deles. Só uma analogia, tá? Não estou acusando ninguém de nada, enfim, pelo amor da divindade que vocês quiserem. E antes de você puxar a próxima notícia, meu caro Matias, rapidamente, no Zimbábue, tá, foi publicado, né, um relatório do Banco Mundial dizendo que em Zimbábue cerca de metade da população está vivendo na pobreza extrema, tá? Cerca de 8 milhões de pessoas. E a pandemia causou que 1,3 milhão de pessoas no Zimbábue tenham caído, tá, na faixa da extrema pobreza. Porém, é um número que já estava aumentando. Em 2011, segundo o mesmo Banco Mundial, ou seja, 10 anos atrás, o país tinha 3 milhões na pobreza extrema. Agora tem 8, num processo de 10 anos. Então não é apenas a pandemia. A pandemia agravou a situação de boa parte da população. Lembrando que a gente também tem programas sobre o Zimbábue, quando teve a derrubada do Robert Mugabe, depois teve a morte do Robert Mugabe. Então, né, o Zimbábue todo mundo conhece por conta do meme, né, das notas ali com, né, 1 trilhão, 500 bilhões, sei lá quantos, né, de unidades monetárias. Então, infelizmente, a situação no Zimbábue não está nem um pouco bonita. Bem, e do Zimbábue vamos para Eswatini, né, a antiga Suazilândia, já que as Forças Armadas abriram fogo contra um protesto antimonárquico. Pois ao ponto que o primeiro-ministro interino, o Themba Masuku, teve que vir a público dizer que o rei em Swati ainda está no país, porque começou a circular um boato de que os protestos, né, cresceram tanto que o rei teria até fugido do país. Nós temos pelo menos 8 pessoas mortas. Segundo o Movimento Democrático Unido, Popular Unido, que é o principal grupo que que se opõe à monarquia e que está liderando os protestos, o número de mortos já passa de 40. E por que são esses protestos? Vamos lembrar, Eswatini é uma monarquia absolutista, tá? Uma monarquia em que o rei que manda. No caso, né, não é o rei, é o Inganyama. Ele nomeia o primeiro-ministro, ele dissolve o parlamento, é ele que manda. E os protestos são, primeiro, por abertura política, por reformas democráticas. Segundo, pela crise econômica causada pela pandemia, e que a monarquia, né, estaria aí envolvida em casos de corrupção, incluindo verbas que deveriam ser para combater os efeitos da pandemia. Então nós temos ali, desde o Partido Comunista, né, da Suazilândia, eles usam o nome antigo do país, que defende, né,
nada de monarquia nem nada. A gente quer, né, eles operam no exílio, a gente quer república, a gente quer uma estrutura completamente diferente, até movimentos mais de centro que defendem uma monarquia parlamentarista, uma monarquia em que o rei ali, pode ter rei, mas ele não apita muita coisa. Então, você tem uma frente ampla de protestos e o exército e a polícia foram para a repressão desses protestos e, repito, temos pelo menos 8 mortos, talvez mais de 40, e o rei, o primeiro-ministro, teve que vir a público dizer que o rei ainda está no país. E lembrando, o rei de Eswatini é um que também é conhecido, mesmo que a gente não fale de corrupção propriamente dita, ele é conhecido por ser ostentador, Então, novamente, todo mundo deve conhecer por conta até de memes e tal, coisas até muito, às vezes, pejorativas, Mas então, ele tem 15 esposas, e aí ele tem palácios, e bababá. Então, não é apenas corrupção, é um próprio estilo de ostentar uma riqueza que não é ele que produz, em bom português. De lá, nós vamos para Moçambique, onde os países da comunidade sul-africana de desenvolvimento, nesse caso não é sul-africana do país África do Sul, é dos países do sul da África. Tá? Seria melhor da África Meridional. Pois é, você é um gênio, eu jamais pensaria nesse termo. Concordaram em mandar uma missão militar para o norte de Moçambique, a região de Cabo Delgado, para contribuir ao combate aos grupos que operam na região. Então, os países da África Meridional, na tradução genial do Matias, vão enviar aí uma missão militar em apoio ao exército moçambicano. Tá? São cerca de 3 mil pessoas mortas até agora, desde final de 2017, e cerca de 800 mil pessoas deslocadas, expulsas das suas casas, e mais algumas milhares de pessoas, que a gente comentou no programa retrasado, acho, que estão, entre aspas, reféns dos insurgentes, já que estão num território dominado por eles. E agora a gente retorna ao chifre da África com uma notícia da Somália, já que foram executados 21 guerrilheiros do Al-Shabaab na região de Puntland. Pois é, foi a maior execução, tá, realizada de uma vez só na região da Puntlândia, e eles foram condenados por terrorismo, assassinatos, extorsão, tá? E foram fuzilados. Tá? Eles foram executados a bala, tá? Não teve forca nem nada, enfim, foi na bala mesmo. A Puntlândia, que assim, o próprio nome diz, a Puntlândia é a ponta do corno, é a ponta do chifre, ali é o extremozinho que fica dividida entre teoricamente é tudo da Somália, mas uma parte inclusive fica ali na Somalilândia, que a gente falou um pouco mais no programa passado.